segundos anos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar os estudos lá na apostila em Ciências, começando na página 226 a 230. Vamos conhecer mais sobre os seres vivos. Vocês lembram o que são seres vivos? Os seres vivos, eles têm características que os tornam parecidos. Eles nascem, eles crescem, eles reproduzem, têm filhos, frutos, envelhecem e morrem. Todos os seres vivos, eles precisam de comer comida, eles precisam de ar para respirar, eles precisam também de água. Nós, seres humanos, todas as plantas, todos os animais, são exemplos de seres vivos. Vou apresentar para vocês agora um ser vivo. Olha aqui a minha plantinha. O que ela precisou para viver? Era uma sementinha, foi plantado na terra, dei água, dei luz e ela teve o ar para respirar. Assim se tornou um ser vivo. E este outro elemento, o que é? Uma colher. A colher é um ser vivo? Não. Por quê? Porque ela não precisa de água, não precisa do sol e não precisa do ar para respirar. Não precisa de comida, né? Então não é um ser vivo. Então eu apresentei para vocês um ser vivo e um não ser vivo. Então agora, para vocês entenderem melhor, vou passar para vocês um vídeo explicando o que é um ser vivo e o que é não ser vivo. Então vamos lá? Ser é tudo aquilo que existe na natureza. Animais, plantas, pessoas, objetos. Ou seja, tudo que existe é um ser, podendo ser ser vivo ou não vivo. Os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Como exemplo de seres vivos temos os animais, que nascem, crescem, se reproduzem, ou seja, têm os seus filhotes e morrem. As pessoas também são seres vivos, pois também nascem, crescem, se reproduzem e morrem. E o que você acha das plantas? Você já viu uma planta nascer, crescer, se reproduzir e morrer? Sim, isso acontece. As plantas também são seres vivos. Os seres vivos precisam de água, luz e alimento para sobreviverem. Os seres não vivos não possuem vida. E podem ser os objetos criados pelo homem, que não são vivos, como carros, roupas, computadores, brinquedos, etc. Agora, observando a paisagem, me diga o que é ser vivo e não vivo na figura. São seres vivos as plantas. E seres não vivos, as pedras, as rochas, a neve. E nessa imagem? São seres vivos a árvore, a grama e toda a vegetação. E não vivos, nuvens, montanha. Então agora vamos abrir aí na apostila, na página 226 e 227, nessas duas páginas aqui. Número 9. Os alunos estão montando um mural para divulgar informações sobre a influência da luz e da água na vida das plantas. Complete os textos. Investigando fatores que influenciam na vida das plantas. Influência da água. O cravo da esquerda foi regado de modo adequado, todos os dias. Já o cravo da direita não foi mais regado. Então, aqui eu tenho no primeiro dia, o da esquerda ou da direita.
Terceiro dia, ou da esquerda ou da direita. Sétimo dia, ou da esquerda ou da direita. 14º dia, ou da esquerda ou da direita. Então, observando bem o cravo da esquerda e da direita, a sua evolução, conforme aquele que foi recebendo a água e o outro da direita não, vamos responder. Verificamos que a planta foi regada de maneira adequada. Então, da esquerda aqui e aqui. Então, como que ela terminou? Qual que é o aspecto dela, da planta? Uma flor bonita, né? Bem cuidada, porque ela recebeu a quantidade adequada de água. Então, vamos escrever aí. Ela continuou com as folhas esverdeadas e firmes, né? Então, qual que é o aspecto da flor do lado esquerdo? Continua com as folhas esverdeadas e firme. E a planta do lado direito, que é esse lado aqui. Como que ela terminou? É aqui no 14º dia. Qual que é o aspecto dela, dessa planta? Então, vamos escrever aí. Foi ficando com as folhas ressecadas e descoloridas até que morreu. Então, por falta de água, um ser vivo pode morrer. Então, é o caso desta planta aqui, ó. Ela foi ficando, ó. Aqui ela estava mais ou menos no primeiro dia, no terceiro dia. Começou a murchar as folhinhas. No 7º dia, como que ela estava? Tá sequinha já. E no 14º dia, né, diminuiu bem o amarelinho dela e as folhas bem ressecadas. Então, a influência da água na planta, na vida da planta. Agora, a influência da luz. A planta da esquerda recebeu iluminação adequada, que é essa planta aqui, ó, da esquerda. Já a planta da direita foi deixada no escuro durante o início do seu desenvolvimento. Ela ficou no escuro, então não recebeu luz adequada. Então, esse aqui é uma muda de agrião que germinaram com luz e no escuro. Muda, planta jovem ou parte de uma planta, mas vem que é planta mais velha, que é retirada para ser plantada em outro lugar. Então, é a muda de uma planta que foi tirada de uma planta mais velha para ser plantada em outro lugar. Então, constatamos que as mudas que receberam iluminação adequada, que é essa daqui do lado esquerdo, ela recebeu a iluminação adequada. Então, o que aconteceu com ela? Ficaram com as folhas esverdeadas, e com o caule de aspecto rígido. O que é rígido? É duro. Ficou com o seu caule mais durinho. Mais duro e de tamanho adequado para uma muda, tá? Então, ficou de um tamanho adequado para uma muda. Agora, a outra planta, do lado direito, o que aconteceu com ela? Qual que é o aspecto dela? Ficaram com as folhas
Com que cor que é as folhas delas? Amareladas, com as folhas amareladas e com o caule bem comprido, com o caule bem comprido, de aspecto frágil e de coloração pálida. Então, o que dá para perceber aqui? Que a falta de luz também prejudica o crescimento da planta. Então, aqui ela teve a luz adequada e do lado direito, não. Do lado direito, ela ficou no escuro. Embora ela cresceu mais, por que ela cresceu mais? Porque ela estava à procura da iluminação. Por isso que ela ficou com o seu caule maior, mais comprido. Né? Mas embora é muito frágil, ela vai morrer mais facilmente, correto? Então, agora vamos lá para a próxima página. Deixa eu apagar aqui primeiro. E vamos para a próxima. Então, os seres vivos, eles precisam de água e de luz. No caso aqui, a planta, tá? Precisa de água e precisa de luz, porque a planta é um ser vivo. E sem água, ela não vai sobreviver, ela vai morrer, correto? Então, agora aqui na próxima página, nessas duas páginas aqui, vai falar ainda sobre o desenvolvimento e reprodução. Vamos estudar o desenvolvimento e reprodução de alguns seres vivos, que no caso aqui é o ser humano, né? Como você era 2 anos atrás, muito diferente de hoje? Veja como Marcela era em 2 momentos de sua vida. Então, aqui Marcela aos 5 anos e Marcela aos 7 anos. Então, aqui você vai ler esse textinho com atenção para completar este quadro. Número 1, preencha a tabela abaixo com as informações do texto. Qual é a altura da Marcela com 5 anos, com 7 anos? Qual é o peso e qual o número do seu calçado? Então, tem tudo aqui no texto. É só ler o texto e preencher aqui a tabelinha. Essa outra página aqui, você vai enumerar. Então, os seres humanos mudam à medida que o tempo passa. Numere as fotos em que uma sequência que indica o desenvolvimento do ser humano. Então, ele nasce, ele cresce, eles reproduzem, eles envelhecem e morrem, o ser humano, tá? As plantas também. Elas dão frutos, depois morrem. E aqui, qual que é a primeira imagem? A mulher grávida. E depois, o bebê. E depois, a criança. E depois, maior, e depois ela já adulta. Então, essa é a fase do desenvolvimento do ser humano. E você vai enumerar 1, 2, 3, 4, 5. Enumera aí certinho. Aí, depois que você enumerar, aqui no número 3, converse com seus pais, o responsável, e responda. Então, aqui você vai responder de acordo com seus pais falarem para vocês. Qual era o seu tamanho ao nascer? Onde que tem? Lá na certidão de nascimento vai constar. Quantos quilos você tinha ao nascer? Com que idade você começou a andar? Com que idade você começou a falar? Então, pergunte aí para os seus pais e anotem aí. Se não lembrarem, lá na certidão de nascimento tem tudo isso daí, correto? Agora, vamos lá para a próxima página. Que é na página que nós já vimos. Aqui. Essa página aqui agora. Escreva uma legenda para cada imagem, tá? Então, aqui eu vou usar o banco de palavras. Quais são as palavras? Filhote e adulto. Então, olha bem aí na primeira imagem. O que vocês estão vendo? Uma cachorra, que é uma cadela, que é uma adulta, que é um adulto, alimentando seus filhotes, dando de mamar. Então, você vai escrever uma legenda para isso. Tem que usar essas duas palavrinhas aqui. A cadela adulta está alimentando
os seus filhotes, né? Que tá dando de mamar seus filhotes. Nessa outra aqui embaixo, o que é? O passarinho adulto está dando de comer, está dando alimento na boca do seu filhote. Olha lá o passarinho. Está dando alimento para o seu filhote. Então, esses dois aqui, eles cuidam dos seus filhotes ao nascer, até eles pegarem uma idade e conseguirem viver sozinhos. Então, eles cuidam, né? Tem esse cuidado, igual o ser humano também, cuida do seu neném ao nascer. Agora aqui, é a lagarta. A lagarta, ela é um filhote ou é um adulto? Pensa aí, o que vocês... Quando vocês veem a lagarta, o que vocês lembram? Da metamorfose da borboleta. O que é a metamorfose da borboleta? A metamorfose da borboleta, de onde que nasceu essas lagartas? Do ovo, né? A borboleta foi lá, botou o ovinho e nasceu do ovo, sai a lagarta. E a lagarta, ela vai depois entrar dentro, vai comer, 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 ficar grandona, lembra? Vai ficar grandona, aí ela vai vai ficar dentro de um casulo e desse casulo vai sair a borboleta adulta. Então, aqui, as lagartinhas são o quê? São filhotes. A lagarta é um filhote que vai se transformar no adulto quando for uma borboleta, certo? Então, aqui, o adulto, que é a borboleta, ela não cuida dos seus filhotes. Ela só vai lá, bota o ovinho, né, e vai embora. É a mesma coisa da lagartixa. A lagartixa também, ela nasce do quê? De um ovinho, que foi botado aqui dentro de uma latinha, né? Então, ela aqui também, o adulto, não cuida do seu filhote. Então, aqui, o que é? A lagartixa é um filhote que nasceu de um ovo, que a lagarta adulta botou e foi embora, tá? Então, aqui nós temos seres vivos, que uns cuidam do outros e outros não, certo? E todo ser vivo, ele precisa de água, de comida, o ser humano, as plantas precisam de ar para respirar, lembra lá do vídeo, né? Então, agora vocês entenderam bem o que é um ser vivo e não ser vivo? Então, tá bom. Então, façam todas as atividades com capricho, com cuidado, tá? Se tiverem alguma dúvida, pergunta lá no grupo para os professores. E tirem as dúvidas, não fiquem com dúvidas, tá? Então, até a próxima aula. Um beijão para vocês e se cuidem.